Olá, você que me assiste mais uma vez aqui no canal, muito obrigado. Hoje sábado, dia 15, até olhando no calendário aqui para ver, dia 15 de agosto de 2026. Até gravo esse vídeo realmente no sábado, né? Muitas vezes eu consigo fazer a gravação antes. E enquanto eu gravo esse vídeo, cai uma tempestade ali fora, já até a energia foi interrompida pouco antes de eu começar a gravação desse vídeo, e calhou que o tema que eu pensei em trazer para essa reflexão de hoje é justamente o tempo, né? O clima, as estações do ano, como eu já sempre menciono, as estações do ano que na natureza existem ou existiam e conosco também se repetem nas fases das nossas vidas, nos momentos em que vivemos, né? É uma reflexão um pouco mais curta hoje, mas creio que útil para a gente pensar e transportar isso para a nossa vida pessoal e profissional. A gente está vendo muita notícia aí de coisas que têm acontecido, né? Catástrofes naturais, terremotos, incêndios. O clima da Terra parece que está mais severo. Alguns defendem que não é nada para que se preocupe, né? Nós não devemos nos preocupar com isso, nada para que nós nos preocupemos. Outros alertam que são os extremos que preocupam, altas temperaturas ou temperaturas muito baixas, incêndios que estão acontecendo na Europa, por exemplo, e a gente vê notícias, né, de perda de área de mata, de floresta, e ficamos pensando quanto tempo isso vai demorar para ser recomposto. Muito se fala, inclusive, ao meu ver, de forma inadequada ou tendenciosa, né, sobre questões de clima, de natureza, de ciência, de saúde. Infelizmente, hoje tudo é tentado se levar para o lado ideológico, seja de uma ou outra corrente de pensamento, levando as pessoas justamente a um pouco essa situação que a gente está vendo no clima. Muita alteração, às vezes no mesmo dia já um calor e um frio, já não há mais um certo equilíbrio que a gente poderia identificar nas estações do ano tradicionais. Parece que, como uma pessoa doente, a Terra está com febre, e a gente sabe o que é a febre no corpo humano. E eu tenho falado aqui reiteradamente também da importância de cuidar da saúde do corpo, da mente, do espírito, e fico analisando esses fenômenos, né? Se fala agora no El Niño severo, que começaria agora em outubro, e alguns estão alertando para a necessidade de cuidar, de fazer aí uma reserva de alimentos não perecíveis, de fazer uma reserva de água potável, de se preparar para os efeitos que serão notados aqui no hemisfério sul. Como eu disse, enquanto alguns dizem que isso não é necessário ter preocupação quanto a isso, né? Não é uma coisa que seja nada diferente do que a natureza sempre traz e de modo cíclico. Outros alertam que nós estamos vivendo momentos de severidade no clima. A história é um mistério, a gente estuda a vastidão do cosmos, os fenômenos astrofísicos, os fenômenos físicos específicos ao planeta Terra, e
há momentos na história, e houveram momentos na história, né, como aconteceu com os dinossauros, segundo a ciência e a história contam, a extinção desses animais, né? Poderá ser que chegue uma época que vai acontecer o mesmo conosco. Será que estamos vivendo primeiros momentos dessas transformações? Enfim. E aí a pergunta, né? Por que trago este tema hoje? Aproveito o momento que estamos passando para alertar justamente sobre essa questão de manter-se atento, de cuidar da sua saúde, como eu digo, física, mental, espiritual, de buscar o entendimento da integração que nós temos em relação a tudo que nós fazemos. A nossa vida no trabalho, a nossa vida nos momentos de estudo, de lazer, nas relações com as pessoas que nós convivemos, círculos de amizade, pessoas que amamos, mas também com o planeta ao nosso redor, com os animais, com toda a biosfera, né? E principalmente sentimentos de fraternidade, de generosidade, de sensibilidade. Isso deve permear a nossa vida em todos os momentos. Nós estamos vendo muitas vezes a história se repetir. Eu li aqui essa semana muitos trechos de livros para preparar algumas aulas e palestras novas que eu estou preparando. E é uma coisa que nem todo mundo tem acesso, lembrança ou disposição para estudar, que é a repetição da história. A repetição da história. Momentos de conflito bélico, momentos de discursos, muitas vezes querendo dizer que aquilo que está se dizendo vai resolver os problemas que sempre estiveram presentes na vida das pessoas, independentemente do tipo de momento histórico que se passasse. Desde os primeiros momentos, vamos dizer assim, primitivos, passando por toda uma história, né? Os conflitos filosóficos que surgiram do pensamento do que se faz como filosofia clássica, né? Mas que todos os povos produziram, porque são pensamentos humanos, são reflexões sobre a realidade e justamente, como eu disse, realidade que parece não mudar. Muita tecnologia a gente já produziu, muito progresso científico a gente já conseguiu, mas a realidade parece não mudar. Há sempre uma luta, como eu disse, seja individual, seja coletiva, seja uma luta real no conflito bélico de uma nação contra outra, seja uma luta econômica. E muitos discursos, muitas teorias se propõem a resolver os problemas que sempre estiveram presentes e continuam a estar. Então a reflexão é um pouco mais objetiva hoje sobre isso. Você está preparado para realmente observar o que é necessário ser observado? Tendes a
coragem precisa no sentido de pensar sobre isso, de enfrentar o pensamento analítico? Ou é mais cômodo deixar-se levar pela superficialidade desses momentos? Perceba que nós somos moldados muitas vezes pelo que escolhemos ler, ver e ouvir. Arquétipos, né, de comportamento social. E não há aqui uma crítica objetiva, né? É apenas um alerta. Há pessoas que por doença, né, não são capazes de conviver com bebidas alcoólicas, por exemplo. É uma luta diária. Mas veja como a sociedade vai moldando esses costumes, novelas, filmes, postagens nas redes sociais, que acabam sempre trazendo uma influência para cada um de nós, indistintamente. Quando eu me refiro a você, que eu estou aqui me dirigindo pelo vídeo, mas eu faço essas perguntas também para mim, diariamente. Motivações, criam-se muitas teorias de conspiração, muitas vezes, sobre isso, e às vezes isso é um resultado de uma natureza comum até, que vem de uma empresa que produz um produto, que quer vender aquele produto, que quer aumentar a venda, expandir a sua rede de atendimento. Não necessariamente tem causas ocultas, mas acaba influenciando a vida de milhões de pessoas. Então você pode pensar, você vê mais o quê? Boas notícias, orientações sobre melhor alimentação, orientações efetivamente úteis sobre a forma como trabalhar com os recursos financeiros que você tem, educação financeira, educação alimentar, importância de leitura para ampliação do vocabulário, as escolas. Os costumes se amoldam, a sociedade passa a ter outras características, resultado até dos avanços tecnológicos que nós produzimos, mas estamos sabendo dosar isso. E perceba como está tudo conectado, né? Natureza, a ação individual que temos. Eu tenho uma palestra que chama-se Eu Esperança. Talvez eu até a grave aqui oportunamente nesse canal, pela importância que eu acho que ela tem. Inclusive ela foi produzida durante a pandemia. E uma das coisas que eu mostro lá no finalzinho é uma experiência controversa que se fez, e alguém já viu isso aí na internet, né? De influência nos cristais, na água, nos cristais de água, enfim, palavras positivas e negativas. Alguns questionam a metodologia científica para criticar os resultados demonstrados, né? Pretensamente demonstrados, enfim. Mas a pergunta que eu faço é até simples, né? Até assim, assustadoramente simples, né? Como a gente reage às palavras e aos gestos e ações que nos são dirigidas? Uma ofensa, ou um elogio, um gesto de amor e carinho, ou um gesto agressivo. Se nós nos sentimos assim, e somos em tese parte da natureza, ou retrato da natureza, por que a natureza também não reagiria do mesmo modo?
porque é uma água, porque é uma planta, porque é um ser, em tese, inanimado. A hipótese Gaia, que fala que a Terra é um ser vivo. Perceba, tudo, como eu disse, vai sendo levado às vezes por sectarismos e ideologias, mas tem um princípio. Tem um princípio. E nós estamos passando esses momentos. Já vimos isso na pandemia, onde milhares de pessoas morreram. Houve controvérsias diversas, querendo questionar, inclusive, a morte dessas pessoas, no sentido de dizer que não foi por conta da Covid-19. Perceba, olha como a coisa se desviou, né? Milhares de pessoas, ou até milhões de pessoas morreram no mundo. E nós não falamos das famílias, do sentimento de tristeza das pessoas que ficaram, de filhos, filhas, de pais, avós, que perderam entes queridos, e a gripe ceifou pessoas de diversas faixas etárias, diversas classes sociais. Mas nós não falamos disso, nós perdemos a oportunidade de construir uma sociedade mais fraterna a partir daquele momento. O que mais se disse, o que mais se falou foram coisas conflituosas. E o mundo que nós estamos vivendo hoje já veio sendo plantado lá até antes da pandemia, perceba? Quantas oportunidades perdidas. O que se tem gastado aí com armamentos, e sempre se gastou ao longo da história, como eu disse, os problemas sempre foram os mesmos. Eles sempre estão presentes. Mas sempre há alguém que se arvora a dizer que tem a solução para eles. E não tem. Não tem, talvez porque a solução começa na ação individual, começa no cuidado consigo mesmo, começa nesse hábito de deixar as coisas negativas de lado, de não dar vazão a elas, não fazê-las seguir adiante. São coisas óbvias. Eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar da saúde do planeta. Enfim. E aí, como isso se relaciona, né? É muito simples. A gente passa o dia todo no trabalho. Passa mais tempo com pessoas no trabalho do que com as pessoas da nossa família. Isso eu já falei várias vezes aqui em vários vídeos. Então, qual é o nosso dever, nossa obrigação? Fazer o melhor sempre. Então pense nisso, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa única, você é uma pessoa muito importante, tudo que você faz de bom é importante para você e para as pessoas que se relacionam contigo. Se você está vivendo um momento difícil, todos nós passamos momentos difíceis. Em frente, sempre em frente. Siga em frente, caminhando mais rápido ou devagar. Pare, pense, converse com alguém. Não se deixe abater. E lembre-se, cuide-se, cuide-se. Os momentos que nós temos vivido são muito difíceis, muito difíceis. A vida sempre foi difícil, mas cuide-se. Uma excelente semana para vocês. Um grande abraço e muito obrigado. Compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal. Vamos levar boas reflexões, boas informações, bons pensamentos, boas palavras e ações para este mundo que tanto precisa, como sempre precisou, como muitos já disseram. Há que chegar o momento. Um grande abraço. Muito obrigado.